Boa, irmãos. E não esqueçam, no próximo sábado, nós teremos uma programação especial para os homens. Homem normalmente é acomodado e sábado à tarde pensa num problema. Tem praia, tem futebol e tem gravatar e não sei o que. É muito complicado, não é verdade? Mas, irmãos, nós veremos nessa tarde sobre um compromisso intenso com Cristo. Não tem jeito de ser frouxo. Portanto, a nossa corda já está esticada, mas ainda vai ficar mais tensa ainda. Depois das palavras desse domingo, do próximo domingo, você vai ver que vai ficar tenso a nossa relação com Deus. Intensidade perpetua bênçãos da aliança. Hoje nós trataremos mais dessa intensidade no sentido de continuidade. Enquanto nós estivermos sendo intensos na nossa fidelidade ao Senhor, a fidelidade do Senhor estará perpetuada em nossa vida. Depois de algum tempo, como está lá no próprio capítulo 9, que veremos hoje, capítulo 6, se houver relaxamento e o pecado prevalecer em nossas vidas, as bênçãos cessarão. E não somente isso, no lugar das bênçãos virão maldições. Isso está tanto no capítulo 8, como no capítulo 28 de Deuteronômio. Portanto, o nosso compromisso com o Senhor tem que ser progressivo e contínuo. Então veja bem, o tema que estaremos tratando hoje e semana que vem é: intensidade perpetua bênçãos da aliança. No próximo domingo veremos um outro enfoque: intensidade perpetua as bênçãos da aliança aos filhos. E veremos que somos responsáveis por fidelizá-los na fé. Como são dois assuntos parelhos, mas diferenciados no propósito, hoje nós estaremos tratando da nossa fidelidade, da nossa fidelização ao Evangelho, a Cristo. E no próximo domingo, sobre a fidelidade, a fidelização dos nossos filhos, dos nossos netos a Cristo. Eu estou um pouco nervoso, não sei porquê. Eu sou uma pessoa tão calma, né, irmãos? É porque hoje eu vou tentar usar isso aqui. Isso aqui para mim é uma dificuldade tão grande. Você ri me vendo digitar aqui, é tuque, 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 tuque. Ainda estou rápido, é tuque, tuque, tuque. E errei, volta de novo. Por favor, água, por favor. Não há problema de ter esquecido. Não teve nada disso. Pastor Halley não é rei nem imperador. Então não preciso ficar exigindo perfeição, porque eu acho até bom esse ambiente, porque imperfeito também o sou. Então não houve erro nenhum do pessoal aí. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Como é um texto grande, vejamos os primeiros 9 versículos, depois do versículo 24. Vamos ler em uma só voz? Deuteronômio 24, Deuteronômio 6, de 1 a 9 e o versículo 29. Muito obrigado.
Então eu espero que os homens estejam aqui no próximo sábado. É uma programação, irmãos. A gente tem que atender às convocações do Sargentão Jesus. Não é no próximo sábado, é no outro? Eu tinha colocado na minha cabeça que era no 24, não é no 23, é no 30, né? Porque no 23 e 24 será o curso, né? Entendi, aconselhamento bíblico. Então vamos ler em uma só voz, pausadamente. São estes, juntos, irmãos, uma só voz, pausadamente, escutando uns aos outros. Mas prestem atenção. São estes e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 24. O Senhor nos ordenou, cumprisse-me todos estes estatutos, e temêssemos o Senhor nosso Deus, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. A intensidade nas religiões antigas e as mais conhecidas da humanidade. Há, na verdade, nos últimos tempos, um verdadeiro reavivamento dessas antigas religiões, incluindo também um novo esoterismo da nova era. O hinduísmo tem crescido. A Índia é um país de maioria hinduísta, ainda que tendo boa parte de budistas e também de cristãos. Mas a Índia é uma nação de mais de 1 bilhão de habitantes. Logo, logo ultrapassará a China, o país mais populoso do mundo. E desde o surgimento dos Beatles, em se inclinarem para o hinduísmo, passando tempos na Índia com professores hindus, o hinduísmo se expandiu. No hinduísmo eles têm mais de 330 milhões de deuses. O hinduísmo adora macacos e ratos. Os sadhus, homens santos, não têm família, nem atividade sexual, não tomam banho, vivem nus, não trabalham, comem do que é ganho, vivem somente para rezar
Isto é intenso ou não? O hinduísmo é intenso. Para você se tornar um sadhu, aqueles homens que não tomam banho, ficam sentados de pernas cruzadas, nus. Veja bem a consagração ao hinduísmo dos sadhus. No budismo, Buda também nasceu em Varanasi, no centro-sul da Índia, mas cresceu os seus ensinos principalmente na China. O confucionismo assimilou o budismo, que é a religião oficial do Japão, mas eles têm uma sincronia, eles não têm problema nenhum. Na verdade, existe uma confluência dessas duas religiões no Japão, o confucionismo e o budismo. Mas o budismo também é forte, principalmente na China e na parte sul da Índia. Veja a intensidade do budismo. Meninos são levados para os monastérios, tendo que assumir as mesmas regras rígidas dos adultos. Dormem pouco e somente depois de rezar. E antes de comer, tem que rezar de novo. Não trabalham, vivendo somente para estudar. Dependem de esmola para sobreviverem. Isto é intenso ou não? O budismo também é intenso? E o que dizer do islamismo? O budismo surgiu no 7º século antes de Cristo e o islamismo no 7º século depois de Cristo. Entendeu? Mas eles dominaram a crescente fértil, a parte norte da África e o sul da Europa. Ali, na verdade, do crescente fértil até o norte da África e quase o sul da África é um continente quase que posso dizer islâmico. Mas o maior país islâmico do mundo, a maior nação, é a Indonésia, com mais de 200 milhões de seguidores. Mas o islamismo, a partir do 7º século, expandiu. E eles têm uma intensidade muito grande. Crianças são matriculados na Sharia, escola, não somente para ensinar o Alcorão, mas para que eles decorem o Alcorão. Crianças, meninas depois da puberdade, elas têm que usar os trajes típicos do islamismo. Eles têm que rezar 5 vezes por dia. Se você já fez uma viagem por lá, na hora das rezas, começando antes do nascer do sol e tal, e até o final do dia, há sempre no centro da cidade um alto-falante ou então uma torre, onde eles chamam os fiéis à reza na mesquita. Mas quando eles não podem ir na mesquita, naqueles horários, nós vimos lá em hotel muito bom, lá por exemplo no Egito, gente bem vestido, coloca o tapete no chão e virado para Meca, ali eles rezam. Vi também um grupo de 10 homens, colocado em fileira, e eles cruzam os braços e começam a rezar e se curvarem. Veja a intensidade nessas religiões. Talvez aí esteja a fraqueza do cristianismo. Não há intensidade em nós.
O cristianismo perdeu a sua intensidade. Mas quando Deus estabeleceu a sua aliança com o povo dele, que veremos há pouco aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, nós veremos a intensidade por Deus estabelecida. Quando Jesus veio à terra, vimos também a intensidade de Jesus. Em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Isso é intenso ou não? É intenso, é carregar a cruz. Mas nós cristãos estamos colocando, como eu vi lá no Mato Grosso, lá passa a BR-364, que vai até Cruzeiro do Sul, na fronteira com o Peru. Eu vi um homem arrastando uma cruz, mas quando eu olhei no pé da cruz, tinha rodinha de rolemã. Aí fica fácil, né, irmão? Então os cristãos estão fazendo a mesma coisa, estão colocando rodinha de rolemã no pé da cruz. Não existe isso no projeto de Cristo, quando ele fala em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Isso é intenso ou não, irmãos? Dia a dia toma a sua cruz. Isso é intenso ou não, irmãos? E siga-me. A razão da fraqueza, a razão das igrejas estarem sendo fechadas na América do Norte, a razão das igrejas estarem sendo fechadas e tornando-se bares, boates, bibliotecas, templos hindus, nós fomos lá e vimos isso, e mesquitas. Por quê, irmãos? Por falta de intensidade. Irmãos, a palavra desse domingo e domingo que vem não é para maquiar o nosso cristianismo. Olha, vamos nos consagrar um pouquinho, vamos nos dedicar um pouquinho. Não, irmãos, é mudança de comportamento. Nessa noite a proposta é mudança de comportamento. É um outro cristianismo que nós não estamos acostumados a vivenciá-lo. Porque esse é o padrão de Deus, na nova aliança com Cristo, como também na velha aliança. Aliança do Sinai. Deuteronômio são os últimos sermões de Moisés. Não há tempo aqui, mas é uma beleza incrível. É um conjunto de 3 principais sermões. E no último sermão, a partir do versículo 20, do capítulo 28 em diante, é quando são lidas as bênçãos e as maldições das 12 tribos. 6 ficaram no Ebal, tinha-se um vale, e 6 no monte Gerezim. E os do monte Gerezim, ou os do monte Ebal, falaram das bênçãos, da fidelidade na aliança proposta por Deus. E os outros 6, as outras 6 tribos falaram das maldições, caso infidelidade na aliança. Ali não dá para falar tudo, mas lembra quando no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz aliança com Abraão, e o fogo e a tocha passam entre as 2 partes dos animais, cortado ao meio. Ali era o tipo de aliança de sangue, em que os proponentes dessa aliança, dessa parceria, dessa sociedade, clamavam a maldição para si e para sua descendência, caso rompessem o trato. Então as maldições e bênçãos que você vê no capítulo 8, como no capítulo 28, mais precisamente 28, eles foram declarados, porque estava tendo uma sucessão de liderança, agora não mais Moisés. E eles tinham chegado agora na terra prometida do outro lado do Jordão.
Então lá no monte eles estavam renovando a aliança através de um novo mediador, Josué. A primeira geração o fizera com Moisés. Êxodo 19 a 24, a aliança do Sinai. 40 anos depois agora, a aliança para a segunda geração, a geração que nasceu no deserto, a geração que ia tomar posse da terra. Essa nova geração renova a sua aliança com o Senhor, declarando as bênçãos e as maldições. Isso está no final da cerimônia do livro de Deuteronômio. Então aqui no capítulo 6, é o preâmbulo de toda a aliança descrita até o final de Deuteronômio. São vários sermões de despedidas de Moisés. Vocês creem que Deus ainda ilumina de maneira particular a sua palavra a nós ou não? Vocês creem nisso? Essas mensagens têm mais de 2 semanas borbulhando em meu coração. Em umas delas foi no sermão apocalíptico escatológico de Jesus Cristo, de acordo com Mateus 24. E há uma frase ali que você não vai achar em comentário algum, mas que ouvirão agora. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Palavra de Jesus falando de guerra, rumor de guerra, fome, estão entendendo? E depois no versículo 12, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que é que se esfriará? Que amor? Em relação a quê? Em relação a quem? Que amor que vai esfriar? É um amor conjugal? É um amor familiar de pai para filho, filho para pai? Que tipo de amor que vai esfriar? Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Há 2 tipos de enfoque no amor: o amor relacional, horizontal ao próximo, e o amor vertical a Deus. Quando diz aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, estava dizendo o seguinte: a assoberbação da iniquidade, do mal, na nossa sociedade, pelos meios de comunicação, pelos meios de ensino, pelas instituições, existe claramente uma intenção maligna de fazer prevalecer a iniquidade. Nós vimos que os nossos filhos hoje são objeto de chacota nas escolas, os nossos netos. Mais do que nunca, temos que apoiar os nossos filhos, eles são vítimas. É como se o mundo tivesse sendo enchido como um rio, que cai água na cabeceira e você está lá na cachoeira, de uma hora para outra, em 1 minuto, você vê o volume de águas que vem lá de cima, onde choveu, subir 1, 2, 3 metros. E quantas pessoas morrem nas cachoeiras? Não estava chovendo lá, mas na cabeceira choveu. Irmãos, assim está o mundo. O mundo está sendo encharcado, dominado, prevalecido pela iniquidade. E isso é um dos sinais antes da volta de Cristo. Mateus 24,
12, disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Segura aí, daqui um pouquinho vamos voltar nessa questão do amor. A primeira parte desse versículo é: e por se multiplicar está falando por crescer a iniquidade? É crescimento aritmético. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicação tem que haver com crescimento geométrico, exponencial. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 248, 256, 512, 1024, 2048 e assim vai. Sim ou não é? Isso aí é crescimento exponencial, crescimento geométrico. Quando está falando que o mal, a iniquidade, ela não crescerá, mas ela multiplicará. Isto é intenso ou não? Irmãos, o mal também não é somente as religiões tradicionalistas da cultura humana. O próprio mal, o próprio inferno, haverá de fazer multiplicar a iniquidade antes da volta de Jesus. Pergunta-se que se levanta: nós vamos continuar dando o mesmo trato à nossa fé cristã? De domingo vir para a igreja, de fazer o culto doméstico em casa, não matar, não roubar, não fazer mal em ninguém? Nós vamos continuar só com isso? Com rodinha no pé da nossa cruz? Eu estou perguntando, o mal, ele se intensificará ou não antes da volta de Cristo? Irmãos, tem um dito popular: a melhor defesa é o ataque. Ao invés de ficar esperando lá para depois reagir, não, vai para cima, entra com os dois pés, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja vai chegar com os dois pés, arrebentando a porta do inferno e tirando lá os cativos para a glória do Senhor. A igreja tem que ser cabeça e não causa, na sua impetuosidade do testemunho da vitória do Cordeiro Jesus Cristo, Deus homem. Nós temos que entender isso, nós temos que ser intenso. Não dá para a gente continuar vivendo essa vidinha, meio barro, meio tijolo, nem uma coisa nem outra. Lembra de Laodiceia, uma das cartas à igreja do Apocalipse: já que não és morno nem quente, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tem muito crente sendo vomitado da boca de Deus. E se nós não intensificarmos a nossa comunhão com o Senhor, a nossa seriedade, nós seremos vomitados, ou veremos os nossos filhos, ou veremos os nossos netos vomitados pela nossa displicência. Aí vocês entendem agora o tema: intensidade perpetua bênçãos da aliança. Perpetua na nossa vida, dá continuidade, mas também perpetua nas nossas gerações, herança geracional. O Senhor já nos garantiu a bênção para os filhos, mas veremos no próximo domingo que você não faz isso com o pé nas costas, não. Dá trabalho. Azar de você se tem filho, meu filho. O Senhor vai te pedir conta deles. Por isso você tem que mudar o trato. Por isso você tem que dar o trato consigo mesmo com respeito ao Evangelho, ao cristianismo. O cristianismo está em declínio na nossa geração por esfriamento espiritual. Falta intensidade, falta devoção, falta amor ao verdadeiro Deus. A marca da apostasia
é a perda do amor a Deus. Apostasia é um vocábulo grego que significa colocar-se ao lado de. Vocês já sabem, em física, os vetores, duas linhas paralelas jamais se encontrarão. Sim ou não? Apostasia é isso. Estar caminhando paralelo ao Evangelho, mas não dentro do Evangelho. Parece que está, faz de conta que está, aparentemente está, mas não está. Isto é apostasia. E apostasia é para quem estava no caminho e dele se afasta, ou através de um comportamento displicente, se afasta da mesma forma. Deus exige intensidade para perpetuar bênçãos da aliança. Deus exige intensidade para garantir as bênçãos e em todas as cláusulas do seu contrato conosco. Lembra que o livro de Deuteronômio termina a segunda geração que saiu do Egito, depois de 40 anos, renovando a sua aliança através do mediador agora, Josué. Amém? E foram lidas as bênçãos e as maldições, do capítulo 8 e do capítulo 28, mais precisamente do capítulo 28. As cláusulas do contrato com Deus. Vejamos a intensidade exigida por Deus quanto à sua exclusividade. No primeiro mandamento, em Êxodo capítulo 15, esses mandamentos são repassados aqui no capítulo 5 de Deuteronômio. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. É exclusividade ou não de Deus? Isso tem intensidade ou não de Deus? Lembra que Deus estava fazendo um contrato com o seu povo. A imagem de Israel, como a imagem da igreja, é de ser a noiva de Cristo, a noiva de Deus, a esposa de Deus, no Velho Testamento. A gente conhece muito bem isso na história de Oséias, do profeta Oséias. A infidelidade da mulher de Oséias. Ali é a história do povo de Deus. Porque Deus é o Deus que exige contrapartida na fidelidade, na santidade, na exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. O segundo mandamento. Deus não aceita concorrência no seu casamento com a sua esposa ou com a sua noiva, a igreja. Por que Deus não aceita imagens de escultura? Porque quando um homem está se dobrando diante de uma imagem de escultura, ele está se relacionando, se pactuando com demônios. A exclusividade de Deus, Deus é intenso na sua exclusividade. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque atrás das imagens de escultura estão os demônios. Onde é que está isso? 1 Coríntios 10, 19 e 15, 19 e 20. 1 Coríntios 10, versículos 19 e 20. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Versículo 20.
Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Se curvar diante de uma estátua, diante de uma imagem religiosa, é prostituição, é adultério espiritual, é relacionar-se com os demônios. Por isso Deus era intenso, e a intensidade está nos 10 primeiros mandamentos, além dos outros. Deus é um Deus ciumento e não aceita competidores com Ele. Para Deus não tem pareia não, meu irmão, é só Ele, mais nada. Amém? Porque Deus nos ama apaixonadamente, com as suas entranhas. No grego, splanknon, que sai lá da alma. Deus nos ama, não somente com o coração, mas Deus nos ama com suas intenções. E Deus nos ama com as suas ações. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco por ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Deus nos ama intensamente. Por isso, irmãos, quando nós estamos falando que a intensidade perpetua bênçãos da aliança, o nosso amor para Deus não pode ser marromeno, tem que ser na mesma proporção que Ele nos ama. Todo mundo conhece a primeira parte de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando Deus entra em aliança com Abraão, Deus pede o sacrifício de Isaac. E Abraão ia sacrificar Isaac. E aí Deus interpõe-se e diz: não faça tamanha loucura. Você já provou que me ama a ponto de sacrificar seu filho unigênito. Aquilo ali, meus irmãos, foi mais uma confirmação de que, assim como Abraão, o pai da fé, iria sacrificar o seu filho, Deus iria sacrificar o seu próprio filho em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu para sofrer, para morrer, para ser chuqueteado, para enfrentar o inferno em nosso lugar. Porque Deus amou, Deus deu o seu Filho. Esta é a intensidade do amor de Deus por nós. Em 1 João 4,16b diz assim: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16b: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Veja que eu estou insistindo no assunto amor. Deus ama o pecador que não tem nenhum mérito de ser amado, assim como Ele amou o povo da velha aliança. E lá em Deuteronômio 4,37, Deus fala com o povo exatamente isto: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo presente e com a sua grande força.
Vocês sabem, não vem aqui ao caso, e nós já vimos isso nas mensagens passadas, que quando Deus chama Moisés, capítulo 3, né, capítulo 3 de Êxodo, quando Deus se mostra na sarça ardente, Deus fala: eu tenho que cumprir a promessa que fiz ao meu amigo Abraão há 400 anos atrás. Abraão tinha falha? Claro que sim. Isaac tinha falha? Sim. Jacó tinha falha? Sim. Os filhos de Jacó tinham falha? Sim. Mas Deus nos amou. Este é o amor de Deus. É o amor eletivo. Deus escolheu nos amar e se revelar a nós. Você conhece o Evangelho, não é porque você é piedoso ou inteligente, você conhece o Evangelho porque Deus se despiu para se mostrar a ti. Conhecer o Evangelho é somente por revelação, porque a fé vem de Deus. Você sabe por que você está sentado aqui? Sabe por que você está aqui com o coração na presença do Senhor? Porque Deus se revelou a você. E não há contrapartida humana. Nós não temos que fazer nenhuma coisa para merecer isso. Deus nos amou em Cristo e acabou. E aqui diz, Deuteronômio 4,37: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo, presente e com a sua grande força. A palavra hebraica, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. Hesed. No Novo Testamento, ágape. É o amor sacrificial. Deus sempre nos ama através desse tipo de amor, hesed. Mas também é um amor que Ele pede a si mesmo. Esse amor pactual da aliança, amor sacrificial. Vejamos aí o versículo 5. Esse mesmo tipo de amor sacrificial, ágape no Novo Testamento, ou recede no Velho Testamento, é o amor que Ele pede a nós, porque é o amor com o qual Ele nos ama. E veja bem, o versículo 5. Amarás, pois, Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amar a Deus com o coração, com a alma e com a força. Amarás o Senhor teu Deus com o teu coração, com o teu entendimento e com toda a tua força. Corpo, alma e espírito. Chamando de alma, entendimento, onde nós raciocinamos, elaboramos planos, avaliamos, decidimos. Isto é a alma. Coração, alma e corpo. Quando diz, amarás o Senhor teu Deus, recebe de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, quer dizer, o seu ser integral, corpo, alma e espírito.
Você ama a Deus assim? Amar ao Senhor de todo o coração significa amar do profundo do nosso ser. Não há tempo aqui para a gente ver no Salmo 51 ou em Provérbios. Há muita coisa para se ver, mas não há tempo para a gente discriminar que tipo de amor. É um amor intenso, genuíno, onde não há falsidade. De todo o coração, de todo o teu entendimento, é onde tudo você elabora na sua mente, na sua alma. Filipenses 4:8, nisso que deveis pensar, tudo que é bom, tudo que é... Aqui na sua mente, tem que estar cheio das coisas de Deus, Filipenses 4:8. E com toda a tua força, com toda a sua capacidade produtiva, com todos os seus dons e talentos, com a sua força, com as suas posses. É isso que diz. E tem gente ainda fazendo conta de dízimo, quando diz que é para amar o Senhor com toda a tua força, é com toda a sua capacidade física, produtiva, humana. É para amar a Deus com tudo. É o que você é, o que você faz, o que você tem. É assim que diz esse amor resete. Esse tipo de amor, corpo, alma e espírito. Veja o versículo anterior. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o credo judaico. Se você chegar para um judeu, um israelita, e dizer: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Entenderam? Esse aí é o credo judeu. Assim como é o credo apostólico, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui está a marca da exclusividade da aliança com Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se você perguntar a um presbiteriano, primeira pergunta do catecismo: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sim ou não? Às vezes a gente nem sabe o que é, mas a gente está falando isso, né? Não? Qual o fim principal? Por que o homem existe? Por que a gente está aqui na terra? A gente está aqui, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sim ou não? Sim. Para o judeu, era isso aqui: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahed. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui é hebraico. Então o judeu, quando ele vai rezar, ele reza começando a dizer isto. Dois vocábulos aqui, dois vocábulos são traduzidos como único. Aqui diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Há dois vocábulos no hebraico para único. O primeiro é Yahid, unidade singular, único. Há um outro vocábulo para único, que significa unidade composta, dentro do conceito cristão de uma trindade de pessoas dentro da unidade. Amém? Aí é unicidade. Talvez o único, Yahid, seja unidade,
Unidade, uma unidade. Errado. Unicidade. 3 formando 1. A ideia desse vocábulo, que é usado aqui no versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O único aqui é a unicidade. Pressupõe-se, portanto, a revelação da Trindade. Como também está em Gênesis 1:26b, o mesmo conceito plural da divindade na criação do homem. Veja o verbo no plural, primeira pessoa do plural. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26b. Façamos. Portanto, há esses mistérios na palavra de Deus, escondido lá dentro. Portanto, quando se diz aqui, Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai, errado. Quando ele diz desse jeito, ele está falando, ouve Israel, ao Senhor nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor, é o Deus da aliança de Abraão, Isaque e Jacó. Ouça Israel, o nosso Deus é o único Senhor, o único, é o Deus que se revela na sua pluralidade, glória a Deus. Que maravilha, glória ao Senhor. Assim como Deus nos ama, a tal ponto de matar o seu Filho para nos perdoar os nossos pecados, esse amor deve ser um amor que devamos ter por Ele. Por isso que diz, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, entendimento, com toda a tua força, toda a sua capacidade de homem, de física, produtiva, tudo, você tem que amar Deus com tudo isso, o pacote inteiro. É isso que Deus pede de nós. Santo Agostinho disse o seguinte: ama a Deus e faça o que quiser, porque amar a Deus purifica as intenções, sim ou não? Agora vocês vão entender Mateus 24:12 que eu falei, deixa aí na prateleira. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A gente lê aquilo ali e não acha nada nos comentários sobre o que é o amor se esfriar. Eu estou falando isso que eu pesquisei. Mas existe um tal de Espírito Santo ainda, não tem? E por se multiplicar a iniquidade, a pressão mundana, diabólica, luciferiana sobre a nossa geração é tamanho que o nosso amor, que tipo de amor? É o errado, é o ágape, o amor pelo nosso semelhante e o amor por Deus, o amor proposto. Aqui em Deuteronômio 6:5, amarás pois o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Esse amor está esfriado e tem que ser intensificado, tem que ser restaurado. Nós temos que ajuntar brasas e fazer uma fogueira de aquecimento espiritual, irmãos, porque há uma intensividade, uma crescente, um crescimento exponencial do mal, porque a iniquidade se multiplicará. E a multiplicação do mal estaria abafando o amor da igreja pelo semelhante, principalmente por Deus. Aqui está dizendo, meus irmãos, em Mateus 24:12, que o amor nosso por Deus se esfriaria, sim ou não? Fala glória a Deus.
Vocês estão entendendo agora esse versículo que parecia que estava meio perdido, no meio de terremotos, guerras, não sei o que, não é isso? Mas de uma hora para outra agora faz sentido. Aqui está dizendo que o amor se esfriará, e principalmente o amor pelo Senhor. O amor de Deus, Ele é intenso por nós, e o nosso amor por Ele tem que ser intensificado, porque o mal não está crescendo, o mal está multiplicando-se, e a maior defesa é o ataque. Estão entendendo agora, vocês que estão nos acompanhando aí? Intensidade perpetua bênçãos da aliança. Irmão, é para pegar ou largar. E Jesus diz isso: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Lembremos do jovem rico. Pensa num homem exemplar, era o jovem rico. E chegou a Jesus dizendo: Jesus, tá, papapá. Jesus, faz isso, faz aquilo, estou feito isso tudo. Ele falou: uma coisa te falta. O homem era rico. Vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres e siga-me. Ele foi embora com tristeza no coração, porque ele era rico, tinha muitas posses. Será que Jesus simplesmente estava sendo exagerado? Não. Certamente Jesus sabia que para aqueles jovens a riqueza era um ídolo. Irmão, nós temos que sacrificar todos os nossos ídolos. Vocês sabem do pecado de Acã. Deus falou: vai e acaba com a raça daquele povo que sacrifica crianças aos demônios, acaba com a raça, não pega nada. Acã veio e roubou algumas coisas. Morreu ele e a sua família. Meu amado irmão, o que é que está nos fazendo adulterar no nosso amor para com o Senhor? O que você e eu, o que há em nós que impede do nosso amor intenso pelo Senhor? Nós veremos isso no próximo domingo, mas eu vou dar somente uma introdução. Irmãos, o Deus que me deu iluminação para Mateus 24:12 hoje, foi o mesmo Deus que me deu a palavra que me faltava para o tema desse sermão: intensidade perpetua a bênção da aliança. Não há tempo, mas o que eu vejo aqui: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Isso é intencionalidade, intensividade, é intenção. Está dizendo que você tem que entender que é um amor absoluto para Ele. É isso que está dizendo. Então veio o vocábulo intensividade. Eu tinha ido para Goiás passar 3 dias com a mamãe, que vocês sabem, teve um AVC e foi para a UTI e tal. Aí eu voltei no sábado para estar aqui na abertura. No próximo sexta e sábado nós teremos aconselhamento bíblico. Estive tarde e noite. Na segunda-feira eu viajo para São Paulo com a nossa equipe maravilhosa, reverendo Edney, Lucas e o pessoal que serve aqui, os adolescentes jovens. O Léo estava conosco e tal. E alugamos uma casa e também uma van e fomos para um congresso lá em Campinas, São Paulo. Depois de 3 dias lá, eu saí à noite de ônibus, passagem muito cara, de avião, e fui para Goiânia. E fui para Goiânia dizendo: intensidade é a palavra, mas está faltando alguma coisa para juntar. E de uma hora para outra, veio a palavra intensidade. Passei 5 dias com a mamãe novamente e vim de novo para Recife. Eu não sei se foi de sábado para domingo ou de domingo para segunda. Lá para as 3 da manhã, eu perdi o sono um pouquinho. E eu pensava nessa mensagem. E de uma hora para outra me veio intensidade perpétua.
Intensidade perpetua bênçãos da aliança. Veja o versículo 24. Eu quase caí de costa, quando depois, a palavra veio antes, o vocábulo. Agora o que eu li no versículo 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem. Aleluia. Fala aleluia, mais gente falando aleluia. A bênção de Deus não tem limite na sua vida e nem prazo de validade. A aliança é perpétua, é para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Mas o outro lado da moeda dessa palavra é a herança geracional. A bênção é para vós, os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos. Deus não somente quer preservar a bênção na nossa vida até o fim dos nossos dias, como também na eternidade, mas Deus quer perpetuar as bênçãos em nós, nos nossos dias, e dos nossos filhos, e dos filhos dos nossos filhos. É isso que nós veremos na semana que vem. Estas palavras tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Nós veremos isso no próximo domingo. Deus quer perpetuar a bênção na sua descendência. Fala glória a Deus. Mas exige de nós cumprir a missão do discipulamento dele, sim ou não? Como é que nós vamos fazer isso com os nossos filhos, se ele não ver em nós o intenso amor que nós temos por Deus? Como é que o nosso Deus vai amar? Como é que eles vão amar a Deus se eles não veem nós amarmos Deus de verdade? Temos ou não que mudar de comportamento? Não é simplesmente de agregar algumas práticas da disciplina cristã. Na verdade, nós temos que mudar o nosso ser por completo. Nós temos que tomar uma decisão de assumir Cristo por inteiro. Cristo tem que aparecer dentro de nós. As pessoas têm que ver em nós Cristo. Isso não quer dizer impecabilidade, mas integridade, intencionalidade. Tem que ver um coração disposto a servir ao Senhor. Tem que ver como é que nós fidelizaremos nossos filhos, os nossos netos, a próxima geração, se nós não formos modelo de consagração ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É intensidade, intencionalidade, porque a intensidade perpetua bênçãos da aliança. Mas nós temos que primeiramente encarnar essa consagração. E o que nós propomos nessa noite em nome de Jesus é exatamente isso. Mude de comportamento enquanto há tempo. Mas o Senhor está do nosso lado. E essa intensidade fora confirmada por Jesus. Marcos 16, 29 a 31. Vieram lá os escribas e fariseus e perguntaram: qual é o maior dos mandamentos? Marcos 12, 29 e 30. Respondeu Jesus: o principal é: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui está misturando, está separando alma de entendimento. Jesus disse: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Jesus disse que desses dois mandamentos, amar a Deus e o próximo como a si mesmo, depende toda a lei e os profetas. Veja bem, toda a lei e os profetas. Isso está em Marcos 12, como também em Mateus 24. E diz assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Para terminar, a Bíblia fala de dois Amazias, mas o Amazias que nós queremos destacar é o rei Amazias, que está em 2 Crônicas 25, 1 e 2. Veja o que o livro de Deus registra sobre esse Amazias, de 2 Crônica 25, 1 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Atenção, fez o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. E qual foi a fraqueza de Amazias? Amazias buscou o Senhor, sim. Mas só que ele permitiu os deuses pagãos no meio do povo. Ecumenismo não é aceito por Deus. Por isso que diz que Amazias serviu ao Senhor, ele buscou o Senhor, mas não com inteireza de coração. E depois nós vemos o juízo de Deus sobre a sua vida. Que ele sirva de exemplo para nós. Como é que nós estamos servindo ao Senhor? Com integridade, com inteireza de coração, ou sem isso? Ninguém gosta de um versículo que eu decorei, que o chicote é para a costa do insensato, do lesado, do que se faz de besta. Tem muito crente se fazendo de besta. Romanos 11, 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Não brinca com Deus não se zoma. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. O que é que você vai colher na sua vida no final dos seus dias? O que é que você vai colher na vida dos seus filhos e dos seus netos? Sirva ao Senhor com inteireza de coração. Ame o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Coloquemos-nos em pé. Shema Israel, Adonai, Elohenu Adonai Ehad. Ouve. Este Shema, Jeová Rafa, Shema é o Deus que ouve. E Ele nos ouve, mas Ele pede que nós o ouçamos. É o mesmo verbo. Quando Deus vê Agar com seu filho Ismael morrendo de sede, e Deus vê, e Deus se apresenta, é o Jeová Shema. Shema, ouça Israel, Adonai Elohenu Adonai Ehad. É o Deus triuno, Ele é o único Deus verdadeiro, deve ser o Deus do nosso amor. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai,
A comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito repouse sobre nós, irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês aí. Podem cantar.